Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. A ideia desse encontro de hoje aqui, a gente sempre pondera bastante, né? Não é uma análise hiper profunda, porque a legislação ela é densa. A ideia é a gente trazer aqui alguns itens de atenção. E hoje, para esse encontro de hoje, a gente resolveu fazer um webinar combinado com o Rubens Charlac e a Andrea, lá da Charlac Advogados, trazendo um pouco da prática do lado dos advogados, dessa teoria, da prática do lado deles, e a gente complementa aqui e vai trazer a parte das implementações, né, com as principais questões que os investidores que têm patrimônio fora precisam ter e já atuar, porque estamos aí com precisamente 36 dias para o final do prazo do imposto de renda, e a gente tem duas decisões, que é a transparência e a atualização, que tem que ser tomadas e analisadas previamente de fato, botar essas questões para valerem, tá? Só para explicar um pouquinho de como vai ser esse encontro. Então, Rubens e André vão começar falando mais a parte teórica no início do nosso encontro. Eu depois venho trazendo aqui mais a prática da transparência e da atualização, e a gente vai abrir um bloco final para dúvidas, mas eu incentivo que vocês enviem as dúvidas sempre que surgir, tem aí o chat, vai mandando as dúvidas, e a gente, conforme for, vai respondendo durante o webinar, mas depois vai ter um bloco só para isso. Antecipadamente peço desculpas para as pessoas que mandarem dúvidas a gente não responder no webinar, mas a gente vai entrar em contato com todo mundo que enviar dúvida para, de fato, sanar essa dúvida e pensar em próximos passos individualmente, tá? Fica à vontade, Rubens e Andréia. Perfeito. Muito obrigado, Wagner. Boa noite a todos. Eu vou dividir tela aqui, indo direto ao assunto. A gente tem um número grande de slides e a ideia nossa não é ficar descendo a detalhes, texto de lei, nem nada disso, é dar uma visão geral e talvez não. E eu quero deixar um tempo no final para a gente poder mostrar alguns desenhos, algumas estruturas, mostrar como funciona essa combinação da tributação de quem tem ativos nos Estados Unidos, né? Brasileiros com ativos nos Estados Unidos. Uma brevíssima palavra sobre o nosso escritório. Nós somos um escritório de advocacia internacional. Nós somos focados em aconselhamento jurídico, planejamento tributário no contexto internacional. Nós temos uma prática jurídica que envolve direito dos Estados Unidos e direito do Brasil. Nós temos aí dois sites separados. Então, a gente tem a charlac.com.br, que tem todas as nossas áreas de atuação em direito do Brasil, um escritório sediado em São Paulo, e a gente tem charlac.law, que é um escritório sediado em Miami, na Flórida, focado em fornecer assessoria jurídica, tributária, planejamento patrimonial, societário, comercial, pessoas físicas ou jurídicas expandindo para os Estados Unidos. E no Brasil a gente atende também o negócio de clientes que têm alguma perna fora, né? Então, dito isso, já passo a palavra para a doutora Andréa fazer os comentários iniciais sobre a lei das offshores. Obrigada, José Rubens, obrigado, Wagner, pela introdução. Obrigada a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos aqueles que estão entrando agora. É um prazer recebê-los aqui nesse webinar, que a gente vai tratar de um assunto, né, tão importante e que tem gerado tantas dúvidas aí nos investidores brasileiros, né? E como o José Rubens e o Wagner já adiantaram, a ideia aqui não é exaurir o tema, passar conceitos básicos, né? O que coube a mim foi passar conceitos básicos, sem os quais fica difícil entender o alcance da lei, o objetivo da Lei 14.754, mais conhecida como Lei das Offshores. Então, dado o nosso tempo, sem mais delongas, né? Vamos aqui direto ao tema. E quando a gente fala na lei das offshores, o que nos vem à cabeça? Que houve uma mudança de paradigma, né? Mudança de paradigma em relação à tributação da renda de capital aplicado no exterior por residentes brasileiros. Então, aplicado onde? Em aplicações financeiras ou em controladas situadas no exterior. A lei trata também do trust no exterior,
mas em relação ao trust, ela não trouxe nenhum tipo de regra específica de tributação, mas sim como esses brasileiros devem declarar os trusts no exterior, né? E essa mudança de paradigma, ela é firmada em 3 pilares, que é uniformização de tratamento, unificação de alíquota e momento de incidência do imposto de renda. Como nós vamos ver no próximo slide, esses 3 pilares... você pode mudar, por favor, José Rubens? Esses 3 pilares, né, realmente foram, assim, revolucionados, vamos dizer assim, pela lei das offshores. Então, aqui eu fiz um antes e depois muito básico, com certeza não tem todos os pontos de atenção, né, mas é só para a gente ter uma ideia do que foi mudado. Antes da lei das offshores, nós tínhamos 2 formas de se tributar rendimentos de investimentos no exterior. Primeiro é por meio do Carnê-Leão, né, que a gente seguia aquela tabela que todos nós conhecemos, onde as alíquotas vai de 7% a 27,5%, né? E o segundo era como ganho de capital, onde as alíquotas variavam de 15% a 22%. Especificamente, quando a gente pensava em controlada, né, numa entidade, numa pessoa jurídica no exterior, nós tínhamos os dividendos, né, os rendimentos que eram tributados pelo Carnê-Leão, mas só quando efetivamente distribuído, né, a quem de direito. Então, isso era usado muito como planejamento tributário, por vezes para postergar um pouco o recolhimento do imposto de renda, né? Hoje isso acabou, não existe mais isso. E, por outro lado, a gente tinha a liquidação desse ativo, né, que podia ser a venda, a amortização, enfim, resgate do ativo, que era tributado como ganho de capital. O que a lei das offshores fez? Pegou todos esses ganhos, todos esses rendimentos e colocou no mesmo cesto. Então, hoje, todos esses rendimentos são entendidos como rendimento de capital aplicado no exterior e vão ser declarados e tributados como rendimento de aplicação financeira ou como lucro de entidade controlada no exterior. A tributação vai ocorrer uma vez por ano, né? Vai ser declarada na declaração de ajuste anual da pessoa física, independentemente de distribuição, no caso dos dividendos, né? E a alíquota é única, 15%. Então, para alguns, a lei foi benéfica, uma alíquota menor, para outros, nem tanto, né? Então, em linhas gerais, foi essa mudança de paradigma, né? Mesma cesta de rendimento, mesmo momento de tributação e mesma alíquota. E pode passar, José Luiz. E ao passo que a lei definiu que somente estão sujeitos às suas regras os rendimentos decorrentes de capital aplicado no exterior, nas modalidades aplicações financeiras e lucros e dividendos de entidade controlada, a contrário senso, tudo aquilo que não se encaixa nesses conceitos não estão sujeitos à lei das offshores, estão sujeitos às regras anteriores. Então, nós temos que responder 3 perguntas e para duas delas a resposta tem que ser sim, positiva. Primeira pergunta que eu devo fazer: meu rendimento de venda de capital aplicado no exterior? Se não, de pronto, já não está sujeito à lei das offshores. E tem que advir ou de aplicação financeira ou de entidade controlada. Eu trouxe aqui alguns exemplos de rendimentos que não estão sujeitos à lei das offshores, só para a gente ter essa visão. Por exemplo, aluguel de imóveis. Em regra, aluguel de imóveis não está nesse contexto que estamos hoje, continua sendo tributado na modalidade antiga, porque ainda que seja proveniente de capital aplicado no exterior, não advém de uma aplicação financeira ou de uma entidade controlada, né? E aí, salários, remuneração por serviços, aposentadorias, enfim, tudo isso continua sujeito às regras anteriores. A lei trouxe também 2 hipóteses de isenção para a variação cambial, que é a variação cambial de depósitos em conta corrente ou em cartão de crédito, desde que esses depósitos não sejam remunerados e tenham sido feitos em instituição financeira reconhecida e autorizada a funcionar no país em que foi feito o depósito, né? Nós vamos ver adiante que todos os depósitos remunerados, independentemente da sua natureza, então, vão ser tributados conforme a lei das offshores. Também a variação cambial, e isso se manteve, né, porque já tinha no passado, advinda da venda de moeda estrangeira em espécie, continua isenta até o montante de $5.000. Então, até $5.000 é isenta, $5.001 você tributa toda a variação cambial em relação a toda a venda da moeda estrangeira. E, por outro lado,
a lei das offshores revogou a isenção da variação cambial que nós tínhamos de quando os ativos eram adquiridos com rendimentos auferidos no exterior, né? Como agora toda atualização, tudo é declarado em reais, então aquela isenção que nós tínhamos antigamente em relação a essa variação cambial foi revogada pela lei. Pode passar, José Rubens. E daí aqui, disso tudo que nós escolhemos, 3 conceitos são imprescindíveis para a gente entender a lei das offshores. Primeiro, o que é rendimento, o que é aplicações financeiras e o que é entidades controladas. E é isso que eu quero passar rapidamente para vocês. Pode ir, Rubens. O que é aplicação financeira de acordo com a lei? É qualquer operação financeira fora do país, né? Que seja remunerada. Então, os depósitos bancários remunerados, e aqui a lei traz um rol exemplificativo, né? Mas eu não vou ficar lendo aqui para vocês, por conta, vai ficar um pouco cansativo, mas é só a gente entender que qualquer operação financeira fora do país é entendido como aplicação financeira para fins da lei dos offshores. Do mesmo modo, rendimento é qualquer remuneração produzida por aquela aplicação financeira. A lei também traz alguns exemplos que eu coloquei aqui no slide para vocês terem uma ideia, mas é um conceito bem amplo mesmo. Qualquer rendimento produzido pelas aplicações financeiras. Então, tudo aquilo que for rendimento de uma aplicação financeira vai ser tributado pelas regras da lei das offshores. Pode passar, José Rubens. E daí, um conceito que é muito importante e que ele também se baseia em 3 pontos, que é empresa controlada no exterior para fins da lei das offshores. Então, são 3 perguntas que nós temos que responder, 3 pontos que nós temos que ver. Relacionada à pessoa física, ao investidor pessoa física, relacionada à origem da receita dessa entidade no exterior e relacionada a onde está situada essa entidade. Então, no que diz respeito à pessoa física investidora aqui no Brasil, para que seja considerada uma entidade controlada, essa pessoa física tem que ter 50% ou mais de participação no capital social da entidade no exterior ou os direitos correspondentes em caso de liquidação da entidade, né? Então, mais de 50% de direito em relação aos ativos em caso de liquidação da sociedade. Ou ainda, ela tem que ter poder que assegure preponderância nas deliberações sociais ou poder de eleger ou destituir os administradores da entidade no exterior. Quando a gente pensa ali na questão societária, de composição societária dos mais de 50%, compõe também essa participação societária as pessoas vinculadas. E aqui eu também não vou me descer no detalhe do que é pessoa vinculada, mas é importante dizer que a lei também traz exaustivamente quem se considera pessoa vinculada para fins de composição dessa participação societária na entidade no exterior. Então, vamos supor que a gente cumpre esse primeiro requisito, o investidor cumpre aqueles requisitos, está ali em uma daquelas classificações. A gente ainda tem que ver onde essa empresa, essa offshore, está situada. E aí tem que ser no país ou dependência de tributação favorecida, que são os paraísos fiscais. Se não estiver lá, também não vai ser considerada uma controlada. E, por fim, de onde advém a renda dessa entidade no exterior. Para ser considerada controlada, ela tem que ter mais de 40% de renda passiva. O que é renda passiva? Aquela que não advém da exploração de uma atividade econômica. Então, se essa entidade no exterior, por exemplo, tiver renda exclusiva advinda de royalties, juros, dividendos, então é considerada uma atividade controlada. Pode ser, por exemplo, que a empresa tenha uma renda ativa e uma renda passiva, né? Por exemplo, uma franqueadora que vende os produtos, então ela tem venda de produtos e tem também royalties, recebe royalties, então aí tem que ver esse percentual de 40% e 60%. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre seguros de vida, ainda que não seja uma coisa conceitual, que é o que eu tenho trazido até então, mas nós temos recebido muitos clientes com dúvidas em relação a esse ponto, então, por bem, a gente achou interessante falar um pouquinho sobre seguro de vida, né? Como que fica após a lei das offshores. Nós temos 2 tipos, né, básicos assim, de seguros de vida, que é o tradicional
e os seguros de vida resgatáveis. O tradicional é aquele que o beneficiário recebe o pecúlio quando do falecimento do segurado. Nesse caso, quando o pecúlio é pago de uma única vez, é isento. Então, há isenção desse recebimento, desse pecúlio, tá? Se for pago de maneira parcelada, a Receita Federal tem o entendimento de que configura uma renda, um rendimento, e, portanto, para a Receita Federal deve ser tributado, tá? A lei traz expressamente a hipótese de que as apólices de seguro cujos rendimentos sejam resgatáveis pelo segurado ou pelos beneficiários configuram uma aplicação financeira e tanto o valor resgatado quanto os rendimentos e a variação cambial estão sujeitos ao imposto de renda, nos termos da lei das offshores. Então, isso está expresso na lei. Aí nós temos também dois pontos que eu trouxe, dentre tantos que existem, né, em relação ao seguro de vida, que é quando o seguro é contratado por uma empresa offshore. Nesse caso, quando do resgate do seguro, nós temos duas possibilidades. O resgate já pode ser feito diretamente pela pessoa física, e nesse caso ele vai ser entendido como rendimento em aplicação financeira, ou o resgate pode ser feito pela própria offshore, e depois esse valor é distribuído para a pessoa física investidora como lucro e dividendos da controlada. Em ambos os casos, o resgate vai ser tributado normalmente a 15%. Por outro lado, se for um caso de venda de apólice de seguro, não há um resgate, há um ganho de capital. Mas como não se enquadra em nenhuma daquelas daqueles três requisitos, né? A capital investido no exterior, aplicação financeira ou lucro, então ele é tributado pelas regras gerais anteriores à lei das offshores. Bom, o que eu queria falar é isso, eu queria apenas fazer essa introdução mesmo, agora eu vou passar a palavra para o José Rubens, para o Wagner, que são dois profissionais que conhecem muito, que eu tenho certeza que vão nos presentear aqui com muito conhecimento e muita prática. José Rubens, a palavra é sua. Muito obrigado, Andréia. Bom, eu queria trazer aqui um pouco a visão de quem está nos Estados Unidos ou quem tem coisas nos Estados Unidos, aplicações financeiras e depois, eventualmente, imóveis ou mesmo um negócio nos Estados Unidos, né? Mas ainda continua residente fiscal do Brasil, muitas vezes mora no Brasil, mas tem os seus ativos nos Estados Unidos, né? Seja diretamente, seja através de uma offshore, né? Então, muita gente pergunta assim, poxa, eu devo fechar minha offshore? Devo cancelar a offshore? Agora ficou problemático ter offshore? Não, muito pelo contrário. Em muitas circunstâncias ficou até melhor ter offshore. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho também do que acontece com essa tributação. Poxa vida, antigamente eu só era tributado quando eu punha a mão no dinheiro e agora eu tenho que ser tributado de tempos em tempos? Sim, vamos falar um pouquinho disso também. Eu vou começar com a aplicação financeira e depois eu vou falar de offshore, tá? A gente viu aí com o André que o conceito de aplicação financeira é bem amplo, né? E aí as modalidades de rendimento também tem um texto enorme na lei. Mas eles simplesmente, assim, se a gente for espremer tudo, tudo vai se resumir a ou a aplicação financeira vai te gerar dividendo, ou seja, tem investimento em ações que vai te gerar dividendo, ou você vai ter juros, que é a remuneração do capital emprestado, né, a remuneração do empréstimo, ou ela é ganho de capital. Você comprou alguma coisa por um preço e vendeu por outro, tá? E aí, quando a gente vai no texto da lei, a gente chega realmente nisso. Quando a gente fala, considera-se rendimentos, um monte de coisa, até pintei para ficar fácil, né? O que é azul, pode ver que isso é juros, o que é roxinho é dividendo, e o que é verde é ganho de capital. A gente tem ali um amarelinho, prêmios e comissões, mas a gente entende que isso é uma situação muito excepcional e que quando é o prêmio revertido, enfim, acaba entrando não na figura, uma dessas três figuras, tá? Então, a gente está falando de juros, dividendos e ganho de capital. Quando a gente olha para os Estados Unidos, então imagina que eu tenho brasileiros que têm aplicações financeiras que geram ou juros, ou dividendos, ou ganho de capital lá nos Estados Unidos, né? Então, o que tipo de rendimento é esse? Eu vou falando um pouquinho de lei americana, trazendo depois para a nossa realidade do Brasil. Mas pensando na lei americana, a gente vai ter assim, dividendos, juro, ganhos de capital e outros tipos de ganhos que são rendas passivas, geralmente são chamados de FDAP Income, que é Fixed Determinable Annual or Periodic Income. Essa é uma sigla para esse palavrão que eu acabei de dizer em inglês, que é rendimentos fixos,
determináveis, anuais ou periódicos. Em outras palavras, renda passiva, tá? E aí, qual é a tributação, assim, geralmente, qual é a tributação americana sobre isso? 30% do valor do rendimento retido na fonte pela fonte pagadora. Ou seja, se você tem ações custodiadas em bolsa, a bolsa vai te reter 30%, a tua corretora vai te reter 30%, você tem uma aplicação bancária que te rendeu juros, o banco vai te reter 30%. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses três tipos de rendimento, né? Dividendo, juro, ganho de capital, da forma mais genérica possível. Não estou entrando em casos específicos, não estou entrando em isenções, vou passar realmente por cima, porque eu quero chegar, como eu te disse, nos desenhos, né? Dividendo é um tipo de renda passiva, ele é uma distribuição feita a partir de lucros de uma corporation. Ou seja, se eu estou falando de dividendos, eu estou falando de uma corporation que paga esses lucros. Se eu tenho uma LLC e por algum acaso ela não é tratada como corporation, a gente não está falando de dividendo, a gente está falando de lucro. Isso é outra coisa. Tá? Dividendo é renda passiva. E aí eu vou olhar um pouco para a regra de fonte, porque a gente vai ver depois que o Brasil dá o crédito do imposto pago nos Estados Unidos. Mas o Brasil dá o crédito do imposto pago nos Estados Unidos só porque os Estados Unidos dá o crédito do imposto pago fora dos Estados Unidos. Então, às vezes, a gente tem que olhar para a regra de fonte americana, né? Quando é que eu vou ter imposto americano sobre o dividendo? Quando o lucro que está gerando aquele dividendo está sendo pago por uma corporation americana. Ou seja, se eu tenho um investimento em ações de uma corporation panamenha, não qualquer imposto de renda, não que o Panamá tenha algum imposto, mas não teria, se eu tivesse, não teria crédito porque não tem imposto americano, tá? Então, se quem paga dividendos é uma corporation americana, a gente tem o imposto americano. Se quem paga os dividendos é uma corporation estrangeira, a gente não vai ter imposto americano, tá? Juros. Juros também é renda passiva, e aí nós temos uma regra de tributação, mas nós temos duas grandes isenções de juros. Então, muitas vezes você vai ver que a tua aplicação financeira nos Estados Unidos te paga juros, mas esse juros não é tributado, né? Quais são os dois grandes balaios de juros isentos? Um deles é juros sobre depósito bancário, existem algumas condições para esse juros ser isento, e o outro é juros de portfólio, também existem algumas condições para esse juros ser isento. Eu não vou entrar nessas condições, nesses detalhes. A regra mais simples de saber é: será que o meu juro, será que o meu rendimento é isento? Pergunta para o seu gerente que ele vai ter a resposta. Tá? E eu recomendo que a gente sempre verifique isso antes. Tá? Muitas vezes a isenção desses juros está ligada, então, uma dica até de quem está pensando em planejamento sucessório com bens nos Estados Unidos, né? Se a isenção, se o teu rendimento tem um juro isento, ele provavelmente, esse rendimento também vai ser isento do imposto causa-mortes americano. Então, é legal saber em que tipo de conta esse dinheiro está, que tipo de pagamento que esse dinheiro te gera, para saber se ele é um juros isento e se essa conta eventualmente seria isenta do imposto causa-mortes americano. Bate um papo com o seu gerente, você pode ter boas notícias aqui. Vale a pena saber. Finalmente, ganho de capital. O que é ganho de capital? Eu tenho um ativo que eu vendi. Quando o preço de venda do meu ativo é maior que o meu custo de aquisição, eu tenho um ganho de capital. Quando o meu preço de venda é menor que o meu custo de aquisição, eu tenho uma perda de capital, né? E aqui temos uma boa notícia. Toda vez que eu tenho uma pessoa que não é residente fiscal americano, ou seja, a pessoa não tem um green card, a pessoa não passa um número suficiente de dias fisicamente nos Estados Unidos, e a pessoa também não elegeu ser residente fiscal americana, quando essa pessoa ofere ganho de capital, regra geral, ela é isenta do imposto americano sobre o ganho de capital. Não estou falando de venda de imóveis, isso a gente vai ver mais para frente. Estou falando de aplicação financeira. Tá bem? Eu comprei uma ação por 10, vendi por 20, eu tenho 10 de ganho de capital, esse 10 é isento. Tá bem? Falando agora, então imagina que eu tive uma aplicação financeira, me gerou dividendos, me gerou juros, que me gerou eventualmente ganho de capital, imaginando que eu tive um dividendo tributado ou um juro tributado, né? Os Estados Unidos, só falando rapidamente, que os Estados Unidos dão o direito ao crédito do imposto pago no exterior. É claro que eu estou falando aqui de aplicação financeira nos Estados Unidos e eu não tenho imposto pago no exterior aqui. Mas eu estou trazendo essa informação porque no meu próximo slide eu vou falar das regras do Brasil para dar
o direito ao crédito do imposto americano, tá? Então, só para dar uma noção, os Estados Unidos permitem, de acordo com algumas condições, né, que o imposto de renda pago no exterior seja similar ao imposto americano, que existem novos critérios, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas assim, no geral, quando a gente está falando de Brasil, os Estados Unidos dá crédito do imposto de renda pessoa física, do imposto de renda retido na fonte, do IRPJ e da CSL pagos por pessoas jurídicas, seja a empresa lucro real, presumido ou simples, tá? Então, os Estados Unidos dá o crédito dos principais impostos de renda brasileiros, tá? Por reciprocidade, o Brasil não tem tratado com os Estados Unidos para evitar a tributação. Ele tem uma coisa chamada reciprocidade. Isso é um princípio da diplomacia brasileira. Como os Estados Unidos dão o crédito, como a gente acabou de ver, o Brasil também dá, e está aqui a norma legal para falar disso, não vou entrar no detalhe para a gente não perder tempo. Muito bem. Então, nós temos duas regras. A Andrea falou, olha, existem rendimentos que o brasileiro tem no exterior que estão sujeitos à regra geral, que ainda existe, e existem rendimentos, aplicação financeira, lucro de controlado, que estão na regra nova, na regra da lei dos offshores. Então, vou ter esse slide aqui que vai falar a regrinha de como é que o brasileiro aproveita o crédito do imposto americano contra o brasileiro, e no próximo slide as regrinhas de como o brasileiro aproveita o crédito do imposto americano sobre a aplicação financeira específica, tá? O que acontece aqui? Qual é a regra geral? No momento da tributação, eu pago lá o carnê-leão, né? Depois eu faço o ajuste, pago uma diferença eventual na minha declaração de ajuste anual. As alíquotas são aquelas progressivas que vocês conhecem, tá? Deduções, sim, também específicas na legislação. E qual é o crédito do imposto americano? É permitido? Sim. Aí tem 4 condições. Até o limite do rendimento incluído depois do imposto ter sido pago nos Estados Unidos, ou seja, primeiro eu pago imposto nos Estados Unidos, depois eu aproveito o crédito no Brasil, né? Ele é permitido o crédito com o imposto devido no carnê-leão ou um eventual extra na declaração. E se o imposto americano foi pago em ano posterior ao recebimento, pode ser compensado doravante dentro do limite previsto lá, até o limite do rendimento incluído, tá? Essa é uma regra bastante fair, que já existia na nossa legislação, tá? Como é que ficou hoje, né? Momento da tributação é no ajuste anual, não tem mais carnê-leão, ainda estou falando de aplicação financeira aqui, e também lucro de controle, mas aqui a regra é de aplicação financeira. Eu tenho, no momento da tributação, ajuste anual, alíquota, como o André explicou, 15%, dedução, não tem, tá? A alíquota diminuiu, para muitos casos, que era 27,5%, também, ou 22,5%, agora é 15% e não tem dedução. Tem crédito do income tax? Tem. Até o limite do rendimento, a mesma coisa. Depois de pago nos Estados Unidos, também a mesma coisa. Com o IR devido na declaração, que também já existia. Agora, se o imposto for pago em ano posterior ao recebimento, não pode ser compensado lá na frente. Ou seja, temos uma limitação aqui. E aí, eu quero trazer um desenho. A gente vai falar um pouco do mismatch ainda. Se o imposto americano for pago depois do brasileiro, como é que eu fico? Já vou falar um pouquinho disso, tá? Eu quero começar o primeiro desenho mostrando aqui uma situação simples. Eu tenho uma pessoa física residente no Brasil, ou seja, residente fiscal no Brasil, que tem investimento em ações americanas e tem investimento de renda fixa, que pagam juros lá nos Estados Unidos, né? Então, essas aplicações vão dar dividendos e vão dar juros. Imagina que os dois são tributáveis aqui para facilitar a explicação, tá? A gente acabou de falar de juros, são isentos. Imagina que os juros aqui, no caso, são tributáveis. Os dividendos serão tributáveis porque a ação é de empresa americana. O que acontece? A gente vai ter a instituição financeira ou corretora retendo 30% de imposto americano sobre o valor do dividendo ou sobre o valor do juros. Tudo bem? Então, deixou-se na mesa, pagou-se 30% sobre esse rendimento. No Brasil, o investidor vai submeter esse mesmo dividendo, esse mesmo juro, que são rendimentos de aplicação financeira, vai submeter esse rendimento ao imposto de 15%. Porém, tem o crédito dos 30%. Logo, paga 0%. Tá? Mas eu também tive um ganho de capital nos Estados Unidos, vendi essa ação no final do ano com um ganho, esse ganho foi isento de tributação, né? Esse ganho de capital, eu posso pegar esse extra que eu paguei aqui de 30 e compensar com os 15 que eu devo sobre o ganho de capital? Não posso. Esse ganho de capital vai ser pago a 15% no Brasil, tá? Se ele estiver dentro da modalidade de aplicação financeira. Já adianto,
lucro na venda, ganho de capital na venda de ações negociadas em bolsa, é sim aplicação financeira, está sim dentro da regra dos 15%. Tá bom? Então, a gente tem aqui uma situação em que eu paguei 30 sobre esses rendimentos, eu tive um outro ganho, que é um ganho de aplicação financeira, ganho de capital, que é integralmente tributado no Brasil. Então, eu estou pagando 15% sobre o ganho de capital, estou pagando 30% sobre os outros rendimentos e eu não compenso um com o outro. Tá bem? E mais, eu não deduzo nada no Brasil. Então, eu não posso deduzir eventuais comissões que eu paguei para a corretora, eu não posso deduzir tarifa bancária, eu não posso, se eu trouxe o dinheiro para o Brasil, eu não posso deduzir custo com câmbio, eu não posso deduzir nada. Lembra? É 15% sem deduções. Tá? Então, esse assim é um cenário combinando Brasil e Estados Unidos muito simplesmente, tá bom? Outra coisa que eu tenho, outra situação que eu tenho, uma situação Rubens, fora da nova lei. Pois não, Rubens, tem pode uma falar, dúvida do Augusto aqui que eu acho que casa muito com o que você trouxe aqui nesse exemplo, pode que falar. talvez possa até ser uma mesma dúvida de outras pessoas. Acho que seria legal você trazer um pouquinho do seu entendimento. Então, ele perguntou o seguinte: em relação à tributação de dividendos pagos por empresa estrangeira em relação aos Estados Unidos. Então, ele tem ações de Tá. uma empresa incorporada na Irlanda com trade na Bolsa de Nova York. Ele recebe sempre os dividendos já líquidos de 30%, que é exatamente a retenção de 30% que você está comentando. Ele está sofrendo a retenção. Exato. Recebo sempre Ele os já está dividendos já sofrendo a líquidos de retenção. 30%. Porém, por ser Tá, irlandesa, a empresa é irlandesa. Só está certo. tendo trade na NISA. Porém, por ser irlandesa, não tem como deduzir o imposto pago. O Brasil não tem acordo com a Irlanda. Poderia deduzir esse imposto? Ele é um imposto irlandês ou americano passivo de compensação? Esse é o imposto americano. A não ser que Sim. tenha, a Irlanda também cobre 30%, eu não tenho essa informação. Pela regra que eu acabei de explicar, se o dividendo é pago por uma empresa estrangeira, não deveria ter o imposto americano. Se está tendo, é porque ele é negociado em bolsa americana. Então, deve ter alguma regra de fonte específica tributando nos Estados Unidos. Sendo tributável nos Estados Unidos, como me parece que foi, nesse caso, é o imposto americano. Existe reciprocidade e você pode aproveitar o imposto. Eu acho Contra que o seria legal brasileiro. também até trazer um ponto adicional, se eu puder complementar aqui, que é Claro. assim, se fosse o imposto da Irlanda, tá? Sendo o imposto da Irlanda, o Brasil não tem acordo nem de reciprocidade, nem para evitar bitributação. E aí, nesse caso aqui, se você investe em nome pessoal ou numa empresa offshore transparente, que é a mesma coisa de investir no nome pessoal para fins fiscais do Brasil, a gente vai falar mais, aí é mais a nossa parte na frente, você não pode compensar esse imposto, porque o Brasil não tem Correto. acordo. Foi o que a André falou e o Rubens Exato. ratificou. Você só compensa de país que Correto. tem acordo. Porém, se você Correto. coloca dentro de uma estrutura offshore, aí pode. Dentro de uma estrutura Você estrangeira. tá. Exatamente, eu ia chegar nisso. Você já roubou minha surpresa, Eu- mas tá, é isso mesmo. A gente vai chegar nisso. Desculpa. A gente vai chegar nisso. Mas vamos lá. Então, assim, realmente, o cenário puro com aplicação financeira é isto, tá? A gente deixa algumas coisas na mesa, mas também tem uma vida mais simples, né? E aí, quando a gente pensa em imóvel, eu sou brasileiro, eu tenho um apartamento em Miami, né? Imagina que eu alugo esse apartamento para terceiros, boto no Airbnb, recebo lá uns valores em dólares todos os anos, né? Como é que eu tributo isso? O aluguel é uma renda passiva, tá? Salvo exceções que eu tenho uma imobiliária com pessoas trabalhando para mim, que eu marketeio os imóveis, eu faço anúncio, eu faço eventos. Isso não é o caso. Se eu tenho 1, 2, 3 imóveis, eu tenho uma atividade de uma holding patrimonial, eu o locador ou eu coloco um property manager para organizar para mim, isso aqui é uma renda passiva, tá? O aluguel vai sofrer a mesma retenção dos 30%, que é um FDAP income, né? O Fixed Determinable, etc., income, rendimento passivo. O aluguel americano você é tributado por ser estrangeiro a 30%. Então, o pagador vai reter isso, ou então a imobiliária, onde está o seu imóvel, vai reter isso para você, ou o teu property manager vai reter isso para você. Existem agentes, withholding agents, que vão ficar obrigados a essa retenção. E aí, você tem um monte de despesas com o seu imóvel. Você tem condomínios, Homeowner Association é condomínio, é similar ao condomínio brasileiro. Você tem o IPTU, que é o Property Tax que está aqui. Utilities é conta de água, luz, internet, o que quer que você tenha para custear esse imóvel. Além da própria despesa de depreciação, que é uma despesa não financeira que você geralmente não toma.
né? Se você, então, tem uma situação como essa, como qualquer pessoa que tem imóvel, você, nos Estados Unidos, tem a opção de tratar esse aluguel como sendo um negócio. Então, veja, ela é uma atividade passiva, renda passiva, mas você pode optar formalmente perante a IRS para tratar o seu aluguel como um negócio. E aí você vai tributar o seu aluguel em bases líquidas, o que significa você vai pegar o valor da receita do aluguel, debitar todas as despesas do seu imóvel, todos os valores que você pagou de condomínio, IPTU, contas de água, luz, etc., e mais a depreciação do seu imóvel. E você vai oferecer a tributação só o ganho líquido. E aí não é 30%, são as alíquotas progressivas aplicáveis à pessoa física, que vão de 10% a 37% nos Estados Unidos. 10, 12, 22, 24, 32, 35 e 37%. Tá? Aí, o que acontece no Brasil? A gente ainda está na regra antiga, então a gente está falando de carnê-leão. E isso não é ganho de capital, é rendimento ordinário brasileiro. Então a gente está falando de 7.000 a 27.000, e geralmente a gente cai ali nos 27,5, com crédito do imposto americano. Se for na hipótese de uma renda passiva, que você não fez a opção, você vai pagar 30%, você vai aproveitar os 30%. 27,5 para 30%, você não está deixando muito imposto americano na mão, né? E aqui, ou então nas bases líquidas, você talvez tenha algum complemento para pagar no Brasil ou não, depende muito da alíquota que vai aplicar-se no Brasil e nos Estados Unidos, né? Vamos imaginar depois que a gente vende esse imóvel, tá? A pessoa brasileira vendeu o imóvel, ela não é residente nos Estados Unidos, tá? Ela vai ter uma retenção nos Estados Unidos do imposto de renda calculado a 15% do valor de venda do imóvel. Não é 15% do ganho de capital, é 15% do valor de venda. Se eu tinha um imóvel que valia 600 mil, eu vendi por 500, eu tive uma perda de 100, eu vou sofrer a retenção de 15%, no caso aqui seria 10%, mas tem umas alíquotas lá, 15% na via de regra, 15% sobre os 500, tá? E aí o que acontece, né? Depois eu tenho que entregar uma declaração para complementar, para dizer meu ganho real, e aí eu tenho direito à restituição do que foi retido a maior. Então eu acabo entregando uma declaração nos Estados Unidos lá na frente, tá? Aqui, para fins de ilustração, eu estou só comparando. Você vai oferecer o seu imóvel ao ganho de capital brasileiro, pagando a alíquota correspondente e deduzindo o imposto americano. Esse 15% geralmente não é definitivo e você tem que, no ano seguinte à venda, tem que entregar uma declaração como estrangeiro não residente nos Estados Unidos, reportando a venda, preço de venda, menos custo, valor do meu ganho de capital, eu ofereço a alíquota correspondente à venda e se eu tiver uma diferença para restituir, eu tenho direito a essa diferença, né? No Brasil, eu só tenho direito a compensar se eu paguei o imposto brasileiro antes, né? Como eu estou na regra antiga, eu consigo ainda restituir o imposto depois. Lembra que eu estou na regra antiga. A regra antiga, se eu paguei o imposto depois de perceber o rendimento, eu ainda consigo correr lá e pegar o crédito desse imposto para compensar com o imposto brasileiro, né? Aqui eu vou ter uma retenção. Essa retenção, repito, não é definitiva, né? E eu estou pagando no Brasil imposto sobre ganho de capital no mês seguinte ao que eu vendi o imóvel, não é no ano seguinte na declaração, eu pago no mês seguinte. Então, eu tenho o que a gente chama de um descasamento entre o IR Brasil e o imposto americano, né? Então, quando a gente pensa em aplicação financeira pura e simples, que eu tenho lá o banco retendo para mim os 30%, eu não vou ter descasamento, porque na hora que eu percebi o rendimento, na hora que eu recebi o dinheiro, eu estou sofrendo a tributação americana, não tem problema. Agora, quando eu tenho que pagar o imposto depois, se eu sou residente também, se eu sou residente no Brasil e nos Estados Unidos, eu tenho um descasamento. Se eu tenho essa questão do FAMPA que eu acabei de explicar, eu também tenho um descasamento. E aí o que acontece? Eu posso muito bem perder esse dinheiro, tá? Especialmente se eu estou na nova lei e não posso aproveitar o imposto em anos posteriores. Eu perco o imposto pago no exterior. Essa é uma das desvantagens de você investir. Sendo residente brasileiro, você investir nos Estados Unidos sem ser através de uma offshore. Eu vou falar agora das entidades controladas, que como o Wagner já adiantou, a gente tem vantagens, tá?
Eu vou direto para o desenho aqui. Isso aqui são que a Andrea já explicou, ou seja, as condições para você ter uma entidade controlada. A gente pode depois responder isso aqui melhor em perguntas. Eu quero aproveitar meu tempo, que já estou quase estourando. Wagner vai me chamar, dar cartão vermelho aqui. Vou pular isso aqui também, eu vou direto para os desenhos que explicam isso, tá? Então, imagina que eu, brasileiro, tenho uma BVI. Eu tenho uma offshore em BVI, patrimonial minha, que eu tenho todos os meus investimentos nos Estados Unidos. Eu tenho ações, eu tenho bonds, nos Estados Unidos me pagam juros, e eu tenho um imóvel que me rende aluguel. Tá tudo aqui nos Estados Unidos, pagam para mim offshore, né? A minha offshore recebe tudo isso. O que eu sou tributada nos Estados Unidos? Os 30%, ou, no caso do imóvel, aquela história do lucro da locação que eu já expliquei, né? O ganho de capital, a gente já falou, não é venda de imóvel. O ganho de capital na venda de aplicação financeira é isento. Tudo isso sobe para mim offshore. Se eu tiver alguma perda de algum investimento, também sobe para offshore, tá? E lá, eu geralmente não sou tributado na offshore. Ah, eu vendi imóvel, eu sofro um FIRPTA, sofro a retenção do FIRPTA? Sofro, porque eu continuo sendo não residente. Os Estados Unidos está olhando, quem é o estrangeiro que os Estados Unidos está olhando aqui? A offshore, tá? A offshore que fez todas essas operações. Ela vai sofrer a retenção dos 30%, vai tributar lá o aluguel, seja como passivo, seja como ativo, conforme for a opção, e vai sofrer a retenção dos 15% quando vender o imóvel, tá? No Brasil, o sócio brasileiro vai pagar 15% sobre os lucros da offshore, independentemente de distribuição desses lucros, né? Mas tem crédito do imposto americano. Então, muito provavelmente, tem pouco ou nenhum imposto residual a recolher no Brasil, né? Além disso, vai poder deduzir todas as despesas bancárias, todas as despesas de câmbio, todas as despesas com o imóvel, vai poder deduzir despesa com a própria offshore. Então, a chance de ter um lucro, ela não vou dizer que ela é controlável, mas ela é largamente administrável, né? E você aproveita o imposto do país da offshore, do país da controlada ou devido para qualquer país onde você tem investimento, como o Wagner adiantou. Então, se eu tenho um investimento na Irlanda que eu não tenho tratado, a norma que tributa o lucro da controlada não restringe a país com tratado ou reciprocidade. Ela fala qualquer país onde o imposto foi pago ou devido. Ou seja, eu posso aproveitar o crédito do imposto que ainda nem paguei, mas eu sei que ele é devido. Então, veja quanta flexibilidade eu tenho quando eu passo a ter uma offshore. Esse é o primeiro desenho, tá? Eu quero mostrar, então, é uma vantagem. Então, eu tenho uma offshore, preciso me desfazer? Claro, não. Hell no. Não se desfaça da sua offshore. Finalmente, esse aqui é meu último slide. Quando a gente tem um negócio nos Estados Unidos. Esse não é o último slide, esse é o penúltimo. O último slide é esse, eu vou direto para esse, tá? Mas só mostrando que se eu tenho uma corporation, eu tenho uma tributação, dupla tributação, eu tenho 21% de imposto pessoa jurídica e depois eu tenho imposto sobre dividendo. E se eu tenho uma LLC, que é uma transparente, uma empresa transparente, ou é partnership, quando tem mais de um sócio, ou é disregarded, eu tenho uma tributação do sócio diretamente. Quando eu combino isso com uma offshore, imagina que eu tenho então uma offshore com negócio nos Estados Unidos. Já estou terminando, Wagner. Eu tenho aqui uma operação nos Estados Unidos, imagina que eu tenho uma offshore, eu tenho um negócio no Brasil, eu tenho uma expansão desse negócio para os Estados Unidos. Botei as minhas duas empresas debaixo da minha offshore. Não estou fazendo isso por acaso. Vocês não estão colocando assim embaixo a americana embaixo da brasileira, como às vezes a gente vê acontecer. Essa é uma estrutura que eu reputo ótima, tá? O que acontece aqui, né? Eu vou ter lucros ou dividendos, dependendo aqui se ela é uma corporation quadrado ou se ela é uma transparente triângulo, por isso que eu tenho esse desenho aqui tem um triângulo dentro de um quadrado, dependendo da classificação fiscal americana, eu vou ter ou lucros ou dividendos fluindo para essa holding offshore. Essa holding offshore pode ser uma corporation para fins fiscais americanos, ou pode ser transparente para fins fiscais americanos também. A gente brinca com essas combinações, transparente com não transparente nos Estados Unidos, para otimizar a tributação, dependendo do cenário, dependendo do caso específico. E aí, o que acontece nos Estados Unidos? Ou eu vou ter a retenção dos 30%, ou eu vou ter o pagamento do imposto pela entidade estrangeira, ou vou ter ainda o pagamento do imposto pela pessoa física, se tudo for transparente na estrutura, tá? E aí, no Brasil, imagina, eu tenho uma brasileira aqui. A brasileira pagou imposto, pagou IRPJ, CCL. Quando subiu os lucros para offshore, os lucros, vocês sabem, são isentos hoje. Amanhã podem não ser, mas hoje são, né? E aí a gente vai ter o sócio brasileiro, olha só, pagando, oferecendo a tributação de 15%, os lucros da offshore, só que, em primeiro lugar,
eu vou ter o crédito do imposto pago nos Estados Unidos e eu vou excluir os lucros vindos do Brasil. Então, eu não tenho mais uma situação que eu tinha pré-lei, em que eu tinha lucro no Brasil sendo tributado, o lucro subia no offshore, e quando esse lucro voltava para o sócio, era distribuído para o sócio pagava imposto de novo sobre os lucros vindos do Brasil. Pagava 27,5% sobre o que ele já tinha tributado no Brasil. Hoje não tem mais isso. Então, a lei melhorou nesse aspecto. E, além do que, é lucro, como eu disse da outra vez, tem todas as despesas para você deduzir. Não vou falar de trust hoje, vou pular isso aqui, porque não é o objeto da nossa conversa. Tem a questão da saída fiscal do Brasil. Poxa vida, eu estou sujeito a essa nova lei se eu moro já nos Estados Unidos, se eu moro em uma outra jurisdição, eu preciso estar preocupado com essa lei? Será que não vale a pena eu dar saída fiscal no Brasil? Depende, a gente pode discutir. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, a gente discute no Q&A para não tomar mais o tempo do evento. Eu agradeço a presença de todos e fico à disposição respondendo o Q&A e aberto para a sessão de perguntas ao final. Wagner, muito obrigado. A palavra é sua. Eu que agradeço, Rubens e Andréia. Eu fui respondendo algumas dúvidas aqui já por texto, mas acho que seria legal depois ir dividindo com todo mundo. Bom, pessoal, a nossa, para finalizar aqui o nosso encontro, né? A gente tem duas questões práticas que a gente tem que se atentar agora, né? Agora, na verdade, no imposto de renda, que vai finar daqui a 36 dias precisamente, dia 31 de maio. Então, a gente precisa ter duas ações, quem tem investimentos fora. Tanto decidir pela atualização dos ativos, como, eventualmente, atualizar a carteira, caso deseje, tá? Tem algumas dúvidas que vieram nesse sentido aqui, acho que seria legal, depois eu vou trazendo aqui conforme a gente for trazendo. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas que acharem necessárias. Bom, em relação aos ativos, a atualização de ativos internacionais, tá? A gente tem aqui uma janela única de oportunidade. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, ótimo. A gente tem uma janela única de oportunidade. Nunca teve isso no Brasil antes, tá? A gente já está tendo aí teve muita discussão, inclusive no passado, de atualizações, etc., inclusive envolvendo bens no Brasil. A grande questão é que a gente teve agora uma legislação que aprovou uma possível atualização por opção do investidor relativo ao patrimônio internacional, de atualizar a carteira dos bens, né, internacionais, conforme a database 31/12/23, ou seja, pegar o que está no seu IR por um valor de custo. Então, o imposto de renda no Brasil ele é por valor de custo, né? Você coloca ali apenas os investimentos e desinvestimentos que você fez, e os saldos eles não são atualizados conforme a vida vai passando. Ela só é atualizada caso você adicione mais capital nesses ativos ou reduza a sua exposição nesses ativos especificamente. E aí o fisco abriu essa janela, ele está buscando arrecadação, obviamente, abriu essa janela de que, olha, Wagner, se você pegar sua carteira lá fora, pode ser uma offshore, pode ser uma carteira detida no nome pessoal, ou uma offshore transparente, você pode pegar essa estrutura, esses bens internacionais, e atualizar a base de custo que está no seu IR para o valor de mercado do dia 31/12/23, ao câmbio do dia 31/12/23. Então, você atualiza tanto o valor em dólar, a posição do investimento internacional, né, na moeda local, como também a paridade que você fez o investimento para o dólar de 4,8413. A gente tem brincado que o 4,8413 é o novo 26562 lá do programa de repatriação, que a database foi em 2014, tá? E a gente tem aqui basicamente 4 grupos de ativos que são permitidas a atualização. Aplicações financeiras em geral, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e empresas controladas no exterior, independente se a empresa é transparente ou não, sendo uma empresa controlada, como a André e o Rubens trouxeram, tendo mais de 50% de controle aí pelo mesmo grupo de controle e pessoas ligadas, já entra nessa questão de empresa controlada, você pode atualizar. E aí a base da atualização que tem as diferenças, né? O extrato financeiro é a base para tudo que é aplicação financeira, extrato bancário, extrato de investimento. Para o que não é listado em bolsa, né? Para o que não tem um extrato financeiro, são os imóveis, embarcações, aeronaves, etc. Você usa laudos de avaliação de especialista, e as empresas
um balanço patrimonial no padrão brasileiro de contabilidade. Tá? A gente tem uma exigência, uma mudança de exigência para quem tem empresa controlada no exterior, que passou a ser obrigatório o balanço no padrão brasileiro a partir de 24. Só que, se você for atualizar a sua empresa offshore, você precisa, offshore ou dos Estados Unidos, tá? Empresa estrangeira controlada em qualquer lugar do mundo. Se você for atualizar, você precisa ter o balanço no padrão brasileiro de contabilidade. Já surgiu aqui clientes que nos contrataram aqui para fazer a atualização, trouxeram um balanço no IFRS, ou até no padrão português, e aí a gente falou, olha, tem que fazer no padrão brasileiro. Pode ser que tenha diferença discrepante, geralmente não são grandes diferenças, mas você precisa ter um balanço no padrão brasileiro de contabilidade. Tá? Qual é o sentido de você atualizar? Na prática, subir a tua base de custo, e aí tem algumas razões, a base de custo do IR, tá? O valor que tem no IR está histórico, você sobe para a base de custo de 31/12/23, e você tem um potencial de menor tributação, seja na venda ou na liquidação na venda da posição no futuro, né, como na liquidação agora em 24 desses investimentos que você possui. Bom, e aí quando a gente fala de atualização, né, muita gente pergunta, quando faz sentido atualizar, quando não faz sentido atualizar? Essa é uma questão que não dá para responder de maneira genérica. A gente tem alguns pontos que a gente considera como chaves para você ter um norte, mas é de fato necessário analisar a situação de cada uma das pessoas. Para uma pessoa, às vezes acontece muito, né? As pessoas veem, não, o meu amigo, minha família está fazendo, e aí a pessoa já toma para ela como tem que fazer também, quando na verdade isso não é uma realidade. Você tem que realmente fazer as contas para ver se faz sentido, tá? E aí a gente separou aqui em quatro grupos, 4 quadrantes, para dar o norte e até insumos para tomar a decisão de se vai ou não atualizar. O primeiro da esquerda é o seguinte: se você já tem a intenção de vender os ativos, não faz sentido você deixar de atualizar. Porque se você não atualiza, você vai pagar 15%. Atualizando, você vai pagar 8%, querendo ou não, economiza 7%. É até o ponto que eu acabei não trazendo, tem muita gente confundindo a regra de atualização, que é a regra de transição, entre aspas, dos fundos exclusivos do Brasil, com a atualização dos bens internacionais. Porque a lei é a mesma, a 14754, ela trouxe mudanças de tributação de ativos detidos fora do Brasil e mudanças de tributação para fundo exclusivo do Brasil. Fundo exclusivo do Brasil, eles deram o nome de regra de transição. O estoque de lucro ele é automaticamente tributado, vai ter imposto, e aí teve gente que tributou a 8, teve gente que tributou a 15, dependendo do momento da adesão. Para a gente que está falando aqui de ativos internacionais, você não é obrigado a atualizar. A gente fala aqui quase todo dia com pessoas que acham que é obrigatória a atualização. Não é obrigado a atualizar. Você atualiza por vontade sua. Tá? Então, e pode ser um ativo ou todos ativos, ou 2 ou 3. Você escolhe quais ativos vão ser atualizados. E aí, voltando aqui ao ponto dos quadrantes, né? Então, se você vai vender os ativos num curto prazo, vou encerrar minha estrutura offshore, vou pegar o dinheiro que está na minha conta lá, vou trazer para cá para fazer alguma coisa. Faz sentido você atualizar, porque você vai economizar 7% de tributação. Tá? Uma outra questão, que é o ponto de cima da direita e o ponto de baixo da esquerda. A gente teve uma perda de isenção, 2 isenções, né? A lei de bens, a lei Arminio, né, que chamavam, né, que na prática quem morou fora do Brasil, adquiriu ativos internacionais e veio morar no Brasil, morou fora, tá? Então, Wagner saiu, Rubens, por exemplo, saiu do Brasil, comprou ativos lá, ganhou dinheiro lá fora, comprou ativos fora dos Estados Unidos, tem uma LLC, tem um imóvel, tem um carro, etc. Voltou ao Brasil e continuou com essa carteira. A lei Arminio, deram uma apelido dessa por conta da época do Arminio, era o seguinte: o Rubens, se vendesse esses ativos, no Brasil não tinha tributação nenhuma, zero. Isso, infelizmente, acabou. A partir de 24, quem faz essa venda vai ter tributação de 15% pela base de custo versus o valor da venda. Só que quando você faz esse movimento de sair do Brasil, ganhar dinheiro e comprar ativos fora, você também está comprando ativos com origem de rendimentos em moeda estrangeira. Que a gente também perdeu uma isenção, que era a seguinte: quando você tinha aquisição de ativos no exterior, que a origem do capital fosse moeda estrangeira, então trabalhei fora do Brasil, ganhei renda, dividendo de ações é uma origem moeda estrangeira, ganho de capital de ativos internacionais é uma origem moeda estrangeira.
toda essa fatia de origem de moeda estrangeira, você não pagava imposto de ganho de capital pela variação cambial desse ativo, só pela variação em dólar. Isso até 23, tá? A partir de 24, a conta é mesmo. O Wagner, que nunca trabalhou fora, não teve rendas fora além dos ativos internacionais que ele tem, vai pagar o mesmo imposto de uma pessoa que morou fora, comprou ativos fora e voltou a morar no Brasil. Então, para você conseguir aproveitar essas vantagens que ainda que só foram possíveis, né, até o ano passado, o programa de atualização te cede o seguinte benefício: quando você tem um ativo que foi adquirido com origem em moeda estrangeira, a variação cambial desse ativo é a última oportunidade que as pessoas têm de aproveitar a isenção de imposto de ganho de capital pela variação cambial. Exemplo: comprei um ativo com rendimento aferido em moeda estrangeira, o câmbio estava lá 2,6562, vamos supor que seja o câmbio da repatriação. Não tive nenhuma variação. Comprei por 1.000, ele vale 1.000 ainda. Só que agora o câmbio da atualização é 4,8413. Você pode atualizar do 2,6562 para o 4,8413 sem imposto. Só tem que fazer o processo do ABEC e correr toda a burocracia de atualização. Então você ainda pode, tem que fazer conta para ver se faz sentido para as pessoas que têm essa situação. Mas a última oportunidade que se tem de aproveitar a isenção de ganho de capital de ativos adquiridos com rendimentos aferidos em moeda estrangeira é o ABEX agora. A gente tem até o final de maio para fazer o ABEX e entregar a declaração de imposto de renda já com esse reflexo. E, por último, estratégia tributária. Então, um exemplo prático, tá? Vamos supor que tem um exemplo prático de um cliente. O cliente ele tem lá um volume de dinheiro, ele vai trazer 20% desse volume, ele vai usar aqui no Brasil, vai gastar com alguma coisa. E aí ele falou, eu vou fazer a atualização, porque para mim é mais barato pagar os 8 sobre o total do que pagar 15 sobre esses 20% que ele vai trazer. Então, é uma estratégia tributária você realmente pagar isso. Outra estratégia tributária. Tem um cliente aqui, a gente está atendendo, que ele tem uma estrutura offshore com um montante relevante de dinheiro. E tem 1 milhão e pouco no nome pessoal. No nome pessoal, tá? De ativos americanos, que tem um grande imposto, um risco de imposto de herança aqui. Ele falou, olha, vamos atualizar isso daqui para você aportar na sua estrutura offshore, porque agora os aportes de capital nas estruturas descontroladas do exterior são obrigatoriamente feitos a valor de mercado. Tá? Então, atualiza, paga os 8, ao invés de pagar 15, para depois trazer para dentro da estrutura estrangeira. Importante, a atualização ela vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. O que isso significa? Independente do momento que você paga o imposto, até 31 de maio, que é o limite, obviamente, independente do momento que você paga o imposto, se você atualiza, se você considera que vai atualizar e vende esse ativo, você já vai considerar a venda pela base de custo atualizada. Então, não é porque você não pagou o imposto que você já não pode fazer o cálculo do ganho considerando a base atualizada. Tá? Então, uma questão importante a considerar. Bom, eu já trouxe aqui algumas questões, mas aqui é mais para pontos de atenção, né? Então, se for uma empresa, se você atualizar uma empresa estrangeira, né, pelo ABEX, os lucros que você vai pagar 8% não terão nova tributação. Então, é uma grande vantagem, você paga 8%, e se o câmbio subir para 6, 7, em relação a 4,8413, que é o câmbio, você vai ter uma variação cambial positiva, isso não tem tributação. A adoção é conforme a sua opção, pode ser 1, 2 ou mais ativos da sua carteira, não precisa ser tudo ou nada. Pagamento do imposto até 31 de maio, e 2 vedações importantes, tá? A primeira delas é que você só pode atualizar ativos que foram declarados no imposto de renda de 22, que foi entregue até 31 de maio de 23. Ah, Wagner, mas isso é injusto. Eu lá em julho, agosto, eu reparei que não declarei um ativo e retifiquei minha declaração antes da legislação estar em vigor. Eu vou poder atualizar esse bem? Não vai poder, porque tem que estar declarado no imposto de renda e enviado até 31 de maio de 23. Sendo justo ou não sendo justo é o que está na legislação. E não é permitido atualizar bens que foram alienados, vendidos. Né? O que é alienação? Venda, liquidação ou alguma desmontagem de carteira feita até 2023. Tá? Então, só pode atualizar o que foi declarado em 22, você manteve em carteira em 23. Alguns mais pontos de observação, né? Alguns cuidados, né? Para não ativos excluídos expressamente na legislação. Então, moeda estrangeira, espécie, joias, animais registrados ou não, obras de arte, antiguidades, metais preciosos, isso tudo você não pode atualizar. São só aqueles 4 grupos: ativos financeiros, imóveis, embarcações, aeronaves e automóveis,
e empresas sediadas no exterior. Você precisa ter uma contabilidade, se for uma empresa sediada no exterior, no padrão brasileiro, assinada por um contador licenciado no Brasil, tá? Com o registro do Conselho Regional de Contabilidade. São essas algumas vedações e cuidados que precisam ter aqui em conta. Bom, e como que você informa isso no imposto de renda, né? A gente trouxe um exemplo aqui, hipotético, pegamos a carteira de um cliente, tá? Para trazer esse exemplo. Então, ele tem aqui conta num banco, tem um fundo, e ele tem uma base de custo declarada. Então, o imposto de renda do Brasil, você tem que pegar todos os seus investimentos feitos, né? Aqui são 3 investimentos que foram feitos, ali em fevereiro de 20, novembro de 21 e fevereiro de 22. Cada um desses investimentos, vezes em dólar, vezes o valor do câmbio, vai dar um valor em real, você soma isso tudo, tem aqui a sua posição declarada em reais na declaração de 2022. Em 23, você vai pegar a sua posição para atualização, né? Você vai pegar a sua posição, o market value, o valor de mercado do ativo no dia 31 de 12 de 23, vezes o câmbio de 4,84, vai te dar um novo valor de custo pela diferença do 998,270 e 923, você vai pagar o ABEX, 8%, e vai atualizar no seu imposto de renda, marcando, flegando aqui a opção pela atualização. Vocês vão reparar no imposto de renda que lá na ficha de bens e direitos, tem dois, quando você bota uma empresa, por exemplo, tem 2 flags que você precisa ou marcar um ou não marca nenhum, tá? Um flag de transparência, outro flag de atualização. Se você não for fazer transparência e nem atualização, não marca nada. Não precisa marcar nada. Só fazer a declaração como sempre fez. Na atualização, você marca ali o flag de atualização e muda o valor, atualiza o valor de mercado, do valor de custo, né, para o valor de mercado no dia 31 de 12 ao câmbio de 4,8413 na declaração de imposto de renda. Então, um exemplo de ativo financeiro, agora um exemplo de imóvel. O imóvel, você precisa ter um laudo de avaliação de um especialista. Então, usando a mesma sistemática, né, você só vai declarar no IR o valor de custo. Então, quanto você pagou pelo imóvel, vezes o câmbio, eventuais benfeitorias, vezes o câmbio da data da benfeitoria. Somatório disso vai ficar no teu IR, a valor histórico. Você vai pegar esse laudo, vai multiplicar, vai ter um valor em dólar, na moeda local do investimento, do imóvel, vai pegar esse laudo, multiplicar por 4,3413, que é a paridade de real-dólar, vai dar um valor novo de custo, por essa diferença paga os 8% no ABEX, atualiza aqui no imposto de renda e marca a opção de que você atualizou esse bem para o valor de mercado em 31 de 12 de 23. E por último, a empresa. A empresa, pessoal, a gente tem 2 questões a considerar. Na atualização, eu peço até já desculpas, porque já passamos do tempo que a gente tinha estimado, né? Eu peço ali mais 15 minutos para a gente fechar aqui o tema. Nas empresas, a gente tem 2 questões importantes a considerar. A primeira é como pagar o imposto no ABEX, e a segunda é como demonstrar a atualização no teu imposto de renda. O pagamento do imposto no ABEX ele é feito pela diferença entre o valor do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o capital social, quanto o sócio colocou na empresa, mais os lucros ou prejuízos gerados por essa estrutura. Então, o acumulado disso se chama patrimônio líquido. Então, você pega o patrimônio líquido, que vai estar exposto lá na contabilidade, no padrão brasileiro de contabilidade, tá? Vezes 4,8413 vai te dar um novo valor de custo, nesse caso aqui, 3 milhões e 400 mil reais. Você pega esse valor e compara com quanto está no teu IR de custo, tá? Você só declarou no teu IR capital social, mas pela regra do ABEX você pega o PL. A diferença dos dois você paga 8%. Só que esse é o sistema de tributação. Depois você tem que mostrar isso no IR. Como você mostra isso no IR? Você tem 2 questões a considerar. Você já tinha capital social declarado e você vai botar uma nova linha no teu IR de crédito de dividendos a receber. Nada mais é do que o estoque de lucro que você agora vai colocar no teu IR e você nunca colocou. Você vai colocar no teu IR crédito de dividendo a receber. A gente já vai mostrar como que é feito isso. Então, no capital social, você tinha um custo histórico aqui de 2.600.000, câmbio de 3,7503, que são os câmbios das entradas de capital. Você vai pegar o mesmo valor do capital social, nesse exemplo aqui, 702.477 dólares, multiplicar por 4,8413, vai dar um valor em reais. Este valor vai ser o seu novo valor em reais no teu IR. Então, aqui nesse exemplo, era 2.634.000, vai passar a ser 3.400.000 e vai marcar aqui a opção de que ele foi atualizado. Maravilha. Só que você tem também na conta do PL o lucro. O lucro você nunca declarou.
você vai passar declarado. Você vai pegar o valor do lucro, nesse exemplo aqui, o Retained Earnings e o Net Income, somatório dos dois, vezes 4,8413, vai dar um valor em reais, nesse exemplo aqui, 2.339, e vai lançar uma nova linha no seu IR. Então, vai ter uma nova linha chamada crédito de dividendos a receber, valor em 2022, zero, valor em 23, o valor convertido em reais. Este valor, ele não tem nova tributação. Então, o câmbio era 4,8413 em 31/12/23. Se você fizer a retirada desse recurso, que aqui são 483 mil dólares, ao câmbio de 6, você vai tirar mais dinheiro do que está no CIR, em reais. Isso não tem tributação, essa variação é isenta e não tributável, tá? Então, todo lucro que tiver tributação de entidade offshore, entidade estrangeira, não tem nova tributação sobre esse valor, inclusive para bens que foram atualizados, para estruturas offshore que foram atualizadas. Bom, então fica assim, uma linha de participação societária, que é o que você já declara, já sempre declarou, vai ter uma nova linha de crédito de dividendos a receber. Considerando esse valor que nunca foi declarado, vai passar a ser declarado. Legal. Agora a parte, o último bloco, antes de se abrir para dúvidas, transparência fiscal. O que é transparência fiscal? Transparência fiscal, o fisco, após muitas discussões sobre tributação de ganho não realizado, dentro de estruturas opacas, né? O opaco não existe, está no nome dentro da legislação, se você procurar opaco, não existe esse nome, só deram um nome legal para o oposto do transparente. Transparente existe lá na estrutura, que é a transparência. Então, o regime de transparência é exatamente a mesma declaração e impacto fiscal do investidor fazendo as aquisições de nome pessoal. Então, o Wagner ter uma offshore transparente é a mesma coisa do Wagner, fiscalmente para o Brasil, tá? Do Wagner ter os ativos diretamente no nome pessoal. Essa estrutura vai existir, ela vai ser a dona da empresa, dos ativos, desculpa, vai te proteger contra imposto de herança, vai facilitar a sua sucessão, vai trazer todos os benefícios que o Rubens trouxe, só que, para fins fiscais do Brasil, é literalmente a mesma coisa do Wagner investindo no nome pessoal. Tá? Então, os ativos vão ser declarados linha a linha, a tributação vai ser feita exatamente como se fosse o Wagner feito, fazendo os investimentos no nome pessoal. A adesão é importante, ela sempre será feita. Fica à vontade, Rubens. Posso fazer um comentário? Porque essa é a primeira vez que a lei brasileira traz o conceito de transparência, né? Ela traz esse conceito de transparência que existe há muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Ela também traz o conceito de algumas formas de investimento serem vistas como entidade controlada, o que se assemelha muito ao conceito de uma PFIC, que é Passive Foreign Investment Company nos Estados Unidos, e ela pela primeira vez também traz a questão do trust. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas ela também, então nós estamos falando de uma lei que está modernizando a visão tributária brasileira e trazendo conceitos que existem fora. Isso é positivo do ponto de vista do enriquecimento do nosso direito tributário. Enfim, é só esse parênteses. Desculpa, Wagner, pode seguir. Exato, exato. Então, assim, o Brasil se inspirou, inclusive, nos Estados Unidos, que já tem esse regime há muitos anos, para trazer essa possibilidade por conta da discussão que houve lá nas conversas da legislação relacionada à tributação das empresas estrangeiras, o ganho não realizado principalmente, né? Então, no regime de transparência, você só tem impacto fiscal quando há alguma liquidez na sua conta. Então, vendi um ativo, pode ser que tenha imposto, seja ele se fosse um ativo detido no meu nome ou numa entidade offshore. Então, você tem que fazer sempre as contas em reais. A adesão, que é um ponto que eu estava, onde eu tinha parado, a adesão é sempre feita na declaração de IR seguinte à da criação da empresa, ou para empresas que já existiam em 2023, a adesão ou não é feita agora em maio de 2024. Importante, você não tem como aderir um sócio apenas, todos os sócios vão adotar a transparência ou não, e não há possibilidade de você mudar o regime no futuro. Então, é uma questão que é irrevogável e irretratável. Wagner, optei pela transparência hoje, vi que não faz sentido, quero mudar no futuro. Vou retificar meu IR para considerar que ela é opaca. Não pode. Adotou transparência, é irrevogável e irretratável. Você não muda o teu regime. Você pode criar uma outra estrutura, no regime transparente ou opaco, oposto do que você adotou.
mas já que você adotou, que você já deu o ok para o fisco no imposto de renda agora, não tem como você mudar. E como que é feita, e como que é feita essa transparência, né? Tem muita gente que chega, poxa, vou adotar a transparência, Wagner, porque a minha carteira, valor de mercado, está maior do que o meu custo no IR. Realmente está. Só que você vai atualizar, você não vai atualizar automaticamente a sua carteira. O que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar a sua carteira de investimento, vai pegar um ativo, tá? Fundo A, por exemplo. Quanto que esse fundo A representa em relação a todos os seus ativos da companhia? Tá? Então vamos supor que você tenha esse fundo num banco, custodiado em um banco, e você tem um imóvel, um ativo, um automóvel, tem outro private equity que não é listado. Você vai ter que pegar quanto que esse ativo representa em relação a toda a sua carteira de investimentos financeiros e não financeiros. Você vai ter um percentual desse valor, 5, 6, um percentual de representatividade, tá? Valor de mercado dia 31/12, quanto que esse ativo representa em relação a toda a sua carteira. Você já tem um valor no seu IR de custo, em reais, por exemplo, R$ 1 milhão. Vamos supor que você tem R$ 1 milhão declarado, 5% da sua carteira. É um ativo, fundo A. Esse fundo vai estar declarado no seu IR a R$ 50 mil, que são 5% dos 1 milhão. Então, o seu 1 milhão, ele não vai mudar. O somatório de todas as suas linhas vai ser o mesmo valor do que já está declarado no seu IR como valor histórico. Tá? Então, a conta que que a legislação traz matemática, ela pode confundir um pouco, porque no texto ali realmente pode confundir, mas é simples, é quanto esse ativo representa em relação a todos os seus ativos, vai dar um percentual. Esse percentual você multiplica pelo valor que estava no seu imposto de renda. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente pegou esse private equity, então private equity de US$ 250 mil mais os 75 mil, você tem um valor de mercado para fins da transparência de US$ 325 mil. Como que você sabe qual é a representatividade dele em cima do total? 325 mil dividido por 1.740 vai te dar um percentual. Esse percentual você multiplica pelo capital social, que é o que está no seu IR. Lembra, você sempre declarou seu capital social histórico. Então, pega esse percentual, multiplica por 1.257, que é o teu valor histórico. Deu aqui, nesse exemplo, US$ 234.748, multiplica pelo teu câmbio médio. Nada mais é do que dividir o valor em reais do que está no seu imposto de renda pelo valor em dólares da discriminação que você declarou, que aqui nesse exemplo seria 1.257. Vai dar um valor, aqui no exemplo 37503. E aí, este ativo de private equity, US$ 325 mil, serão no meu IR R$ 880 mil. Tem que fazer isso para cada um dos seus ativos dentro da offshore. Ah, Wagner, eu tenho 60 ativos na minha offshore. Perfeito, serão 60 linhas na sua declaração de imposto de renda. Então, é como se fosse detendo tudo no teu nome pessoal, de fato. Tá? E aí, a pergunta de milhões. Quando que vale a pena ir? Você quer falar algo, Rubens? Eu queria fazer só duas perguntas aqui, para ver se você responde ao vivo, que eu acho que dá. São itens que você já tocou. Primeira, que ficha da DRPF deve ser feito informado o rendimento decorrente da avaliação dos ativos a mercado? Bom, você tem duas questões aí, tá? Que essa dúvida pode trazer. Primeiro olhando para frente, então daqui de 24 em diante, onde você vai informar os lucros? A gente não tem essa ficha ainda. Vai ser no programa de imposto de renda do ano que vem. Então, o lucro da offshore, onde que eu coloco? Não tem ficha ainda, vai ser uma ficha criada. Meus lucros dos resultados de todos os ativos que eu tenho no nome pessoal. Não tem essa ficha ainda, vai ser ano que vem. Do passado, só tem no caso do ABEX, tá? Da atualização. Você vai atualizar, você vai marcar aqui. Só voltar aqui, por favor. Um minutinho. Você vai marcar na ficha de bens e direitos, dentro do ativo que você está atualizando, você vai marcar aqui, opção pela atualização do valor do bem e direito no exterior, ao valor de mercado 31/12/23. Pumba, marquei aqui, atualizo o valor aqui no IR, você já vai ter feito o ABEX, tá? Você precisa ter feito o ABEX, precisa ter enviado lá no E-Defesa, no ECAC, já ter emitido a guia, já pagou o imposto, e aí você faz esse movimento aqui. Você não tem um registro da atualização numa outra ficha. É por aqui, pela ficha de bens e direitos. Tá? Então, olhando para o passado, só para quem atualizou. Quem não vai atualizar, o jogo continua exatamente igual, tá? Quem não vai atualizar, não vai fazer transparência, o jogo é literalmente igual. Repete o saldo, se você não botou ou tirou dinheiro. O jogo é exatamente o que já foi jogado, então não tem complexidade nenhuma.
E qual que é a outra dúvida? A outra dúvida é o balanço, pensando no balanço da offshore, o balanço padrão brasileiro deve ser realizado em reais ou em dólares? Desculpa, deu uma cortadinha. Você pode repetir, por gentileza? Claro, o balanço que vai ser feito no padrão brasileiro, balanço da offshore, deve ser feito em reais ou em dólares? É na moeda local do teu ativo, tá? Se for uma offshore BVI, em dólares, tá? Tá, E aí, importante dúvida, tá? Você, para converter para reais, vai pegar o câmbio do dia 31/12 de 24, na verdade, o último dia útil, né? Vai ser 29 ou 30/12 de 24, e vai converter o lucro dessa estrutura que está em dólar ou na moeda do ativo, euro, se for na União Europeia, outra moeda, vai converter pelo câmbio daquela data e vai jogar dentro da ficha que não existe ainda, tá? Então, a gente não tem muita informação de onde colocar, mas o que a gente sabe vai ter um balanço no padrão brasileiro, na moeda da sede da empresa, e a conversão vai ser feita pelo câmbio, pelo dólar Bacen, do dia 31/12, na verdade, dia 28, 29 ou 30 de dezembro de 2024, cada um dos anos, na verdade. Né? perfeito. Bom, e Obrigado. por último, a pergunta de milhões, né? Quando que vale a pena ir pelo opaco ou pelo regime tradicional? Quando vale a pena ir pelo regime transparente? Não tem receita de bolo. A gente tem aqui alguns highlights para você ter isso em mente, tá? Então, quando que vale a pena? Quando faz sentido você olhar com mais carinho para o regime opaco. Se você tem uma estrutura que tem grande fluxo de transações, que é muito plural, tem muitos ativos, lembra que no regime transparente você vai ter várias linhas de CIR. Então, vai se tornar uma declaração mais complexa de se gerir, considerando que você compra mais ativos, eventualmente esses ativos são novos ou são ativos que você já tem. Quando você compra ativos que você já tem, você tem que atualizar o câmbio médio e o valor médio do ativo. Você tem que ter esse controle porque impacta no ganho de capital nas vendas. Então, quanto maior a carteira, a gente tende aqui a dizer, olha, menor é a vantagem de estar no regime transparente, porque fica mais complexa o seu controle, tá? Então, você tem uma carteira muito pulverizada, é melhor eventualmente no regime tradicional ou, entre aspas, o opaco. Quando você tem uma carteira que não é tão complexa, tem poucos ativos e pouco fluxo de caixa, poucas entradas de recursos, aí talvez o regime de transparência faça mais sentido para você. No regime tradicional, reforçando aí o que o Rubens trouxe, você pode aproveitar despesas da estrutura. No regime transparente, as despesas não são aproveitadas. Então, despesa com a Fortex, despesa com a Charlac, despesas de manutenção de estrutura, despesa de manutenção de conta, isso tudo no regime tradicional, no opaco, isso é tudo despesa, vai reduzindo a base de cálculo do imposto. No transparente, não é despesa para a sua empresa, obviamente, mas para o seu cálculo de tributação não abate em nada. Então, isso é uma questão relevante a considerar. Se você tem uma carteira financeira, se você tem um empréstimo, por exemplo, alavancagem, financei uma casa, ou peguei um empréstimo com a minha carteira em garantia, os juros desse empréstimo, eles são dedutíveis para fins fiscais no regime opaco. Na transparência, não. Então, já te tende a pensar mais no regime opaco do que no regime transparente. Quando você tem investimentos, o Augusto trouxe esse exemplo, né? Investimento num país que não tem acordo com o Brasil. Tá certo? O Brasil tem mais ou menos 40 acordos, tá? Seja de reciprocidade como para evitar a bitributação. Que são, na prática, bem parecidos. Mas quando são 40 países grandes, geralmente você não está fora deles. Tá? Então, país da África, não me lembro de algum que o Brasil tenha, mas geralmente você também não vai investir na África no mercado financeiro. Geralmente não investe na África no mercado financeiro. Então, você quando investe num país que está fora desse bolo de 40 países, vai numa estrutura opaca, porque o imposto pago nesse país ele é compensável do Brasil. Tá? Se você for no regime transparente, não é compensável. No transparente, você só pode compensar impostos de países que o Brasil tem acordos de reciprocidade, Estados Unidos, por exemplo, ou acordo para evitar bitributação. No regime opaco, uma outra última vantagem, querendo ou não, você tem uma proteção cambial dentro desse regime. Por quê? Os lucros tributados recorrentemente dentro da estrutura opaca não tem nova tributação. Então, tive um lucro de 24, 100 mil dólares ao câmbio de 5. Vai ter lá um crédito de dividendo a receber, no teu IR, de 500 mil reais. Vai pagar os 15%, maravilha, 500 mil reais.
Se esses 100 mil dólares, o dólar estava assim, passou para 7, e você distribui, tira 700 mil reais, esses 200 mil dos 500 que está no teu IR para os 700 que você retirou, são isentos de tributação, porque não há nova tributação por lucros que foram previamente tributados conforme a Lei 14.704. Já na ótica transparente, se o cliente não tiver uma carteira pulverizada, tem uma carteira com baixa liquidez, lembra, menos complexidade, não tem liquidez, você não tem tributação. E o cliente não tem uma preocupação cambial, então tem clientes aqui que falam que o dólar vai cair. Hoje está assim que alguma coisa, tem cliente que acredita que vai continuar nisso ou vai cair. O câmbio pode jogar a teu favor. Se o real se valoriza frente ao dólar, ou seja, fica mais barato comprar dólares para a gente, hoje está assim que alguma coisa, vamos supor que vá para 4,50, você está tendo eventualmente uma variação que pode ser negativa na conta em real. Lembra que você sempre vai fazer a conta em real. Você tem uma base de custo no teu IR em real e vai fazer a conta na venda em real também. Por essa diferença, pode ter tributação, e essa tributação de 15%. E por último, no regime transparente, tem clientes que falam que, tem muitas pessoas trazendo inclusive isso, vou sair fiscalmente do Brasil, de verdade, agora em 2024. Aí faz sentido, 24, 25, 26, enfim, no curto prazo. Aí faz sentido ser transparente, porque você não vai ficar pagando imposto num país que você não vai morar. Pela transparência. Se você não tiver liquidez, na transparência você não tem imposto. Então, adota a transparência e, eventualmente, sai do Brasil. Mas é importantíssimo. Isso aqui são highlights para vocês tomarem ali alguma direção, mas é sempre importante fazer conta com o seu caso específico. Tá? Já tive clientes aqui que vieram, vou adotar transparência porque não quero pagar imposto. Ele estava tão emocionado em não pagar imposto que, quando entendeu a sistemática de tributação, vou recalibrar minha carteira. Vai pagar uma pancada de imposto, porque vai vender esse ativo. Ele tem, a maioria das pessoas que tem estruturas históricas muito antigas, né? Então, um câmbio lá de R$1,90, R$2, e um ganho de dólar que nunca foi tributado muito antigo, geralmente essas vendas no regime transparente têm um tributo muito alto. Então, tem que fazer conta, tá? No final do dia tem que fazer conta. Para algumas pessoas é mais simples. Para boa parte das pessoas que têm a estrutura muito antiga, não é tão simples tomar essa decisão. Então tem que fazer conta, ver o que faz mais sentido, mas aqui são grandes highlights que a gente traz para vocês terem como um direcionamento, um guidance. Dei uma corridinha aqui para a gente não passar tanto. E aqui a gente tem algumas dúvidas, que eu não sei se estão abertas. Enquanto você dá uma olhada nas dúvidas aqui, eu quero responder um negócio. Acabei de responder por escrito, mas acho que vale colocar aqui. Regime de opacidade, transparência, quando a gente... a dúvida era assim, no regime de opacidade, deixa eu até puxar ela aqui, porque essa é uma questão que eu acho que interessa muita gente e também é legal a gente trazer esse pensamento, tá? No regime opaco, paga-se imposto somente no momento da venda de ativos ou barra realização do lucro, ou paga-se anualmente, independentemente da venda do ativo, né? Aqui, o que eu acabei de responder, mas o que eu quero pontuar é o seguinte: se eu tenho no regime opaco, eu estou falando de uma offshore, né? Se eu estou falando opaco, transparente, eu estou tendo que... Se eu estou pensando em transparência, é que eu tenho uma offshore e eu estou querendo olhar através dessa offshore para os ativos que ela tem, né? Se eu não quero olhar através dessa offshore, eu fico no regime da opacidade. Então, se eu estou no regime opaco, né, da opacidade, eu só vou tributar quando essa offshore der lucro. E aí, se essa offshore tem ativos que eu não trouxe para o regime pequeno opaco, né? Esse ativo foi comprado com dólar baixo na época, né? Lembra, se eu estou numa offshore, o ganho na venda do ativo vai ser calculado em dólar, vai ser calculado na moeda do país offshore. Eu não tenho que ficar pensando em variação cambial, nada disso. Está tudo dentro da offshore. Eu só pego o lucro daquela offshore, ou seja, se aquela venda foi feita com ganho e não teve despesas e perdas dentro da offshore, e aí a offshore acabou mostrando um lucro de 31 de dezembro, eu pego aquele lucro, converto para real e tributo, né? A 15. Então, quando a gente mantém a offshore, a gente tem um ganho reflexo, que é assim, eu não preciso ficar pensando em variação cambial na venda de cada ativo daquela offshore. Porque eu só vou consolidar os resultados do balanço da offshore na moeda estrangeira, como o Wagner até pontuou aqui, né? Então, tá aí. Então, é só esse comentário que eu acho que também deve ter muita gente com a mesma dúvida. Essa questão até é uma das maiores discussões e vai ser, acho que 2024 vai ser recheado à volta
desse tema, porque o que é a composição do lucro, né? Então, o que eu vou trazer para tributar? A legislação fala em usar o padrão brasileiro de contabilidade. Aí estou entrando vou entrar numa questão hipertécnica só por alto, tá? Depois a gente pode conversar com cada um de vocês especificamente, mas pelos princípios contábeis brasileiros, a gente tem uma entidade no Brasil que se chama Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, o famosíssimo aí depois da legislação, quem é contador já conhece isso há muitos anos. O CPC é o que norteia as contabilizações de diversos temas, tá? Um dos temas são os instrumentos financeiros, ativos financeiros, que são brasileiros ou estrangeiros, tá? Norteia como contabilizar receitas de instrumentos financeiros. É o CPC 48. O CPC emite pronunciamentos. O CPC de número 48 fala sobre reconhecimento de receita de instrumentos financeiros. E lá no CPC 48 ele traz possibilidades de reconhecimento de receita. Lembra, a gente vai ter que adotar o padrão brasileiro. O padrão brasileiro te dá essa possibilidade pelo CPC 48. São 3, basicamente. O custo amortizado, basicamente, resumidamente, você não tributa variações, você não mostra na contabilidade as variações do seu ativo, você só reflete no resultado, só é renda para a empresa, os fluxos contratuais desse instrumento. Botando no caso prático, comprei um título público, vencimento 2050, e nesse título tem uma remuneração de 5% ao ano. Você joga no resultado 5% ao ano. Investir $5.000, tá? $100.000. $100.000 na empresa, é valor de custo, e amortizado 5%, não é amortizado, tá? É só registrado 5% de receita. 100 mil vai continuar e 5% de receita, que é o fluxo do contrato que você comprou. Lá no vencimento, quando você for resgatar, se ele estiver maior do que os 100 mil que você colocou, aí sim você coloca o resultado do ganho na receita. E aí sim tem tributação. Então, custo amortizado. Segundo, valor justo pelo resultado. O valor justo pelo resultado, você reflete na contabilidade e no resultado, para fins de tributação, todos os seus ganhos efetivados e os ganhos não realizados. Comprei uma ação da Apple, Dell, Tesla, tem algum ativo, a 50 ele está valendo 200. Não vendi. Comprei a 50, no final do ano ele está valendo 200. Este ganho não realizado, nesta classificação de valor justo pelo resultado, ele é um resultado que vai ser tributado. Tá? É o que a gente acredita, inclusive, que a Receita Federal deseja que seja seguido. E é o que a gente aqui na Fortex está fazendo. Tá? Eu acabei de responder uma pergunta dizendo exatamente o que você está falando, e dizendo que você estava falando disso nesse momento. Então, o Daniel Penteado fez uma pergunta: qual é a vantagem do regime de transparência? Bom, além daquelas que você já colocou, né, da pergunta de 1 milhão, aqueles pontos que você mencionou, tem essa questão de que a Receita Federal Brasileira tem, aparentemente, o entendimento de que se você tem que usar o VJR em vez do VJORA no regime da opacidade. Se você quiser controlar alguns resultados tributáveis, você tem que usar a transparência. Então, tá aí. Né? O que a gente tem falado, mas isso vai ter pano para manga. Pela história da legislação, começou... Exato. A legislação começou com medida provisória no 71, não trazendo transparência. Aí criaram a transparência exatamente para você não fazer o terceiro esquema, entre aspas, a terceira forma de tributação, que é o valor justo, VJORA, valor justo por outros resultados abrangentes. O que é outro resultado abrangente? Até é importante saber o conceito do que é outro resultado abrangente, que já existe na contabilidade há muitos anos. Outros resultados abrangentes são resultados que não são influenciados pela entidade. Então, a variação de mercado não tem influência nenhuma da entidade. Então, o valor justo por outro resultado abrangente, o VJORA, você mostra na contabilidade, lá no patrimônio líquido, que teve uma variação do ativo, no exemplo que eu dei, de 50 para 200, você mostra 150 como outro resultado abrangente dentro do patrimônio líquido, mas o resultado da sua empresa só vai ser impactado por dividendos, juros, enfim, remunerações e ganhos efetivos, que é uma outra linha do patrimônio líquido, que é a parte de resultados, tá? Então, assim, o VJORA, ele é permitido? É permitido. Ele é o que a Receita deseja? Eu diria que não. Ela deseja que você tribute, por isso que ela criou a transparência. A transparência nada mais é do que um reflexo do VJORA na pessoa física ou dentro de uma estrutura que é transparente. Então, a gente está sendo bem conservador nesse sentido, não tem interpretação da Receita. A Receita, quando se comunicou, foi via o FAQ, na perguntas e respostas, e foi evasiva nesse sentido. Mas é permitido adotar custo amortizado, valor justo por outros resultados abrangentes ou valor justo pelo resultado
por opção da entidade. Não é o contador que manda nisso. A entidade diz como vai ser a marcação, obedecendo dois princípios. Qual o objetivo da empresa? Isso está no CPC 48 e está no IFRS 9, e IFRS é o que manda nos padrões globais de contabilidade. É o que traz o norte global de contabilidade. O CPC 48 é um reflexo do IFRS 9. Então, tem duas questões que você precisa ter antes de classificar o ativo. Primeiro, qual o objetivo da entidade? Da entidade, tá? Não do ativo, não dos ativos. Qual o objetivo da entidade? Hold de investimento, por exemplo. Maravilha. E depois, qual o teu objetivo? O objetivo da empresa com aquele ativo. Tá? Então, o objetivo da empresa é, por exemplo, construção de imóveis, tá? Pode ser. O objetivo da empresa é incorporação. E ela tem a carteira de investimentos financeiros. Ela vai ter que trazer ali uma classificação para essa carteira. Então, ela pode trazer lá valor juros por resultados abrangentes, VJR, que é pelo resultado, ou custo amortizado. É a opção da entidade. Lembrando, o contador não tem influência sobre isso. Ele pode orientar, ele não manda sobre a marcação. Importante, uma dúvida recorrente em relação a essa marcação, já que a gente entrou. As marcações, elas podem ser ajustadas, exceto o valor justo por resultado abrangente. Se você marcar um ativo no valor justo por resultado abrangente, você não pode remarcar esse ativo. Marcou, para você ter uma outra marcação para esse mesmo ativo, você tem que vender e recomprar. E quando você vende e recompra, na venda você tem a realização do lucro e pode ter tributação. Assim, daria um webinar aqui de 5 horas só falando disso. Sem dúvida. Mas a ideia é que a gente faz aqui assim, é possível. As perguntas estão repetindo esse mesmo pensamento, assim, vale a pena atualizar? Por exemplo, teve um caso que eu acabei de responder aqui, a pessoa perguntou, o pai vai doar para o filho parte das cotas, vale a pena atualizar o valor dessas cotas pagando 8% e depois doar as cotas? Eu falei, bom, se você atualiza, o filho recebe as cotas com valor custo de aquisição superior. Mas será que vale a pena? Porque se você estiver no regime opaco, essa offshore só vai ser ela vai ser tributada nos lucros, independentemente do custo da aquisição das suas cotas. Você vai ser tributado nos lucros que vierem dessa offshore. Então, só vai ter vantagem se o filho for vender as cotas ou alienar esse lucro. Então, a gente não sabe se isso está no horizonte, ou seja, a atualização do valor dessas cotas talvez não valha a pena no curto prazo. Se ele for simplesmente deter essas cotas e começar a perceber lucros, provavelmente não vale a pena. Tem que olhar, obviamente, o caso concreto. Tem uma outra questão aqui que eu estou respondendo, acho que vale a pena responder aqui lively, né? No cenário, olha só, eu acho que depende do caso também, é um cenário em que existe o interesse de internalizar valor em um horizonte de tempo breve, mesmo sendo opaco, é recomendável a atualização? Depende muito do que você vai internalizar de valor. Por exemplo, se tem um capital alto, fazer uma redução de capital, pode ser que você não tenha tributação. Então, tem que olhar muito, muito bem o que a gente estaria internalizando de valor. Se você está liquidando a sociedade é uma coisa, se você está fazendo uma redução de capital, tomar muito cuidado com ela, porque existem muitas frentes em que isso pode ser tributável, sim, né? Então, tomar algum cuidado com isso. E se você está tirando, você for distribuir lucros, aí você já está na regra nova e aí você vai tributar 15%, e aí a atualização não vai mudar em nada. Então, temos que entender realmente o caso. Então, essa aqui... Sim. Respondi lively. Existem, eu deixei para você, Wagner, algumas dúvidas que estão colocadas aqui, por exemplo, o Biratã Queiroz está perguntando, o acréscimo patrimonial de quem fez a BEX não deveria ser refletido em alguma ficha de rendimento para dar origem ao acréscimo patrimonial? Eu tenho a impressão de que você respondeu que não tem uma ficha ainda para isso, né? Vai ser no ano que vem, eu não tenho certeza. É isso, né? Faz sentido. Perfeito. A dúvida faz sentido, tá? Mas quando você marca lá que foi atualizado, já está sendo, entre aspas, a origem, tá? Não tem uma ficha para você colocar essa variação do ganho. Tá? A própria atualização é a origem, né? Tá. Exato. Tá, perfeito. Acho que tem mais. Rick Gonzalez mandou uma última dúvida aqui, não sei se a gente responde. Atualizando o valor e pagando 8% de IR, estou livre de pagamento futuro de IR caso haja aumento da alíquota de tributação no futuro de 15 para 25, por exemplo? O que você atualizou e pagou 8%, você não paga de novo. Inclusive a variação cambial sobre aquele chunk não vai incidir mais. Exato. É claro que pode ser que haja novas valorizações a partir daí, e aí você está sujeito à alíquota que existia na época, né? Mas o que você atualizou, você está resguardado a 8%.
Exato. É importante, tá? Se for uma offshore, os 8 pagou o lucro, não tem tributação nova. Agora, se for um ativo seu, uma ação da Apple, nesse exemplo que eu dei, tá? De 50% para 200. Você vai pagar imposto de 8% sobre essa diferença, mais a variação cambial, obviamente. E se sair de 200 para 400, aí você tem um novo ganho de 200. Então, a tua base de custo ela é atualizada para 31/12/23, sendo uma Exato. offshore, uma empresa controlada no exterior, o lucro dela não tem nova tributação. Esse lucro estocado não tem nova tributação. Mas, como o Rubens falou, os lucros gerados de 24 em diante, independente se você atualizar ou não, vai ter imposto. Se tiver lucro, obviamente, tá? Se tiver prejuízo, você carrega para o ano seguinte. Então, assim, os 8% ele só está preservando o passado. Não Isso, paga o imposto por o que aconteceu. do Pagou futuro. 8, zerou. O futuro é aquilo. Se teve variação para cima, sendo lucro de entidade offshore, vai ter tributação automática de 15%. Sendo o ativo que Exato. você tenha, se teve uma variação positiva, na conta em real, 15%. Tem um ponto que eu queria comentar, que eu acho que vale também para todo mundo que está com a gente até aqui. A gente agradece, estamos com bastante gente ainda retida, bem além do horário que a gente havia programado, então eu agradeço a presença de todos. Eu queria pontuar o seguinte, que quem não tenha controlada naqueles parâmetros que a André colocou, se você não tem uma empresa que eu tenha predominância nas deliberações, maioria do capital, lucro, ativos na dissolução, eu não tenho a empresa em paraíso fiscal, mesmo assim eu posso optar por dar o tratamento da controlada e pagar 15 nos lucros distribuídos, em vez de esperar a distribuição, dos lucros apurados, em vez de esperar a distribuição. E eu fazendo isso, eu posso até optar pela transparência dos ativos dessa entidade no exterior também, mesmo que ela não preencha os requisitos de controlada no exterior. Né? Excelente, pessoal. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui, em nome da Fortex, toda a presença aqui. A gente teve mais de 70%, 80% de pessoas que ficaram até agora, 40 minutos depois do horário combinado. Obrigado pelo carinho e atenção. Espero que a gente tenha trazido aqui uma visão mais prática do que todo mundo precisa aqui na prática, quem tem investimentos internacionais, tomar essa decisão. Tá? Rubens, se tiver alguma coisa a falar, acho que seria legal Eu a gente encerrar agradeço aqui. também. Eu estava respondendo uma pessoa. Eu agradeço e a gente fica à disposição, caso tenham dúvidas. O nosso contato está na tela, temos aqui o QR Code, tanto da Charlac quanto da Fortex. Nossos e-mails estavam nos slides. A gente fica à disposição para quem queira discutir algum caso mais complexo que a gente não tenha conseguido endereçar durante a live. E boa noite E a a gente todos. vai, importante, a gente vai enviar a live gravada para todo mundo. Então, é uma pergunta que quase sempre surge. Essa live vai estar disponibilizada, vai estar no nosso canal do YouTube, eventualmente no do Charlac também. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Perfeito. E tendo qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um Obrigada, abração. Tchau, pessoal. tchau. Boa noite.